a 12. Vamos ler. Como está escrito, não há um justo. 3, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um. Então o homem pecador, ele está dentro de 11, do 11 ao 12, né? Ou do 10 ao 12 aqui, está dentro aqui. O homem que não tem Jesus, irmão, que está aqui dentro, se ele mostra para você uma ajuda, pode acreditar que lá por trás ele está conseguindo de volta aquilo ali. Não é? Uma pessoa assim lá no mundo que diz assim, rapaz, eu vou dar uma verba para a igreja, um exemplo, né? Não dão, irmão. Faz 7 anos que eu estou aqui. Mas vamos dizer que eles digam, vou dar uma verba. Quanto? R$1.000. Mas ele sabe que aquela verba que ele vai dar, pode ser até que nem seja dele. Mas se for dele, ele vai tirar por outro lado. Sim ou não? Então o homem vive esse caráter aqui, esse tipo de gente que Paulo fala aqui do 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E quando o homem às vezes faz uma coisa boa, o mundo condenado, ele quer ser reconhecido, ele quer que o honrem. Se não seguirem honrando, ele vai se cansar. Rapaz, eu faço tantas coisas para tal instituição, mas nunca reconheceram, né? Eu parei. Sempre quer em troca alguma coisa. Deus não pode isentar ninguém. 3b, B1. Deus não pode isentar ninguém. O processo arrasa toda a raça. Verso 11 e 12. Não há nenhum, não há nenhum, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Deus diz. Veja as palavras dos versos ninguém e todos, né? Quando buscamos descobrir um homem justo, vemos que todos estão excluídos. Ninguém. Quando buscamos descobrir um pecador, vemos que todos estão incluídos. Todos são justamente pecadores. Assim, Deus vê que não há um justo, nenhum sequer. Estamos onde? Mundo, né? Não estou falando de nós, igreja, mas mundo, né? Não se identifique com isso aqui. Não é para se identificar. Eu não sou justo, é? Então eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não sou justo. Tanto tempo que eu sou crente, não. Estou falando sobre o mundo condenado. Amém? Tem ninguém que faça o bem. Porque sempre quando alguém quer fazer o bem, ele sempre busca o interesse por trás. Sim ou não? Isso é o mundo e ele não mudou. Porque é o homem que está aí. Seja o homem de 2000 anos atrás, seja o homem de hoje. Muito bem. B2. A totalidade do pecado. Versos 13 a 18. A totalidade do pecado. Então, como é que o homem peca? Pelas palavras. Usando a garganta, a língua, lábios e boca. Né? Veja bem como é que Paulo fala. 13 a 14, né? Diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto. Sim ou não? Pessoas que trabalham com o mundão aí. Eu não é, Mauro, assim o homem. Eu não é, Tibus. De 10 palavras, 11 palavras feias, não? Com a garganta, assim. A sua garganta é um sepulcro aberto. Irmão, sepulcro aberto, por quê? Podre. Aqui não é mau hálito, não, viu? Vida em suas palavras, podre mesmo. Irmão, o crente não suporta viver num ambiente de 5 minutos. O crente verdadeiro não suporta, ele se sente mal.
Você se sente mal. Às vezes eu escuto certas coisas em ambiente que a gente às vezes está, e a gente toma um susto. Puxa vida, rapaz. Às vezes é um homem elegante, né? Uma pessoa da sociedade, um homem educado, mas quando abre a boca, mas assim, é tipo um sepulcro aberto. Com as suas línguas, os irmãos entendem aqui, né? Aqui não quer dizer que o cara é um monstro, tem várias línguas, não. Aqui é porque muita gente, com as suas línguas, tratam enganosamente. É ou não é verdade? Não, pode deixar que de tarde eu trago o dinheiro. Pode deixar. Entre você, assim, pode deixar. Agora ele não diz de que tarde, rapaz. Aí passa uns 3 meses, aí ele chega lá. Rapaz, disse à tarde, mas não disse que tarde. E é verdade. Pode ver aqui o que é que Paulo fala, viu? 10:12. A sua garganta, os 13. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Que coisa, irmão. Peçonha de áspide. Veneno, não é? Veneno assassino. Veneno assassino. Impressionante, irmão. O que inventam historinhas vezes a meu respeito. Hoje eu soube de algumas. Eu visitei um irmão, aí ele me contou. Uma disseram assim: rapaz, você sabia que o apóstolo Paulo está para ir embora de Maranguape? Nem eu sei, nem ele sabe. Está para ir embora de Maranguape e ele vão dar um cargo para ele, que ele vai ganhar muito dinheiro. O que será, irmão, esse cargo? Aí disseram, uns disseram assim: rapaz, você sabia que o apóstolo Paulo está ruim financeiramente? Rapaz, parece que só pão seco que ele come amanhã. Aí outros disseram assim: você sabia que o apóstolo Paulo enricou? Tudo assim, esse tipo de gente, irmão. Eu não me preocupo com a vida de ninguém, irmãos. Eu me preocupo com a vida dos meus irmãos. Hoje mesmo visitei um para ajudar, para compartilhar o pouquinho que ele tem. Eu não me preocupo com a vida dos ímpios, dos rebeldes. Eu não, irmão. Eu não. E como é que eles se preocupam? Porque eles estão enquadrados aqui dentro. É ou não é? Enquadrados aqui dentro. São ímpios. Mas eles têm uma igreja de ímpio. Na Inglaterra tem igreja de gay, de lésbicas, igreja de crentes ímpios. Sim ou não? Porque a igreja verdadeira, irmão, ela adora a Deus. Amém? Ela ministra a palavra, ela abençoa as pessoas. Mas tem igreja de tudo que é tipo, irmão. A pessoa que fala um negócio desse, não é? Mas está aqui a resposta que Paulo dá. A resposta que Paulo dá está aqui. Você abre aí a página 11, está estampado aí, pelas palavras, pelos Atos 15-17. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Pelos Atos, pés e caminhos, né? Pela visão, olha, aí vai. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Verso 16. Em seus caminhos há destruição. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que coisa verdadeira, né, irmãos? Deus nos defenda que a gente viva uma vida dessa. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de viver uma vida desse jeito aqui. É reprovada por Deus, condenada por Deus. Então veja bem o que Paulo fala, não é? Agora, amados, olha aí, sumário da causa, 3b, né? Fala no cidade do pecado, 3:12, vem.
totalidade do pecado, lemos, né? Pelas suas gargantas, língua. Isso aqui é muito importante. Vocês frisarem, quando chegar esse momento no grupo, frisar bem isso aqui, porque o mundo aí fora é isso, irmão. O mundo aí fora é isso. As pessoas que se sentam em esquinas, estão em pé, conversando, né? Etc. Tal, você pode acreditar que eles estão fazendo exatamente isso que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo. É todo mundo foi condenado por Deus, né? Todo mundo, né? O mundo em a letra A, o mundo condenado por Deus. Então, abre mais o nosso entendimento para quê? O primeiro ciclo, e também para o terceiro ciclo. Vai abrir o nosso entendimento, porque o ciclo médio é como um ciclo intermediário, fica entre o 1 e o 3, né? E aí muitas coisas ele nos ajuda a compreender verdadeiramente. Agora, amados, o pecado corrompe todos os homens e os corrompe no seu todo. Corrompe todos os homens e no seu todo. De que maneira? A Bíblia nos diz que o pecado afeta toda a natureza, todo ser. 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: todo ser, né, espírito, alma e corpo, sejam encontrados irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Jesus vier, irmão, nos buscar a sua igreja, os salvos, redimidos do mundo, né, e ressuscitar os que morreram em Cristo, irmãos, Ele quer nos encontrar irrepreensível, sem repreensão, espírito, alma e corpo. Então, cuidemos do nosso espírito, cuidemos da nossa alma, cuidemos do nosso corpo. Cuidemos do nosso corpo, como vestimos, como expomos, cuidemos dele. Irrepreensível. Ele quer achar o seu corpo irrepreensível, sem repreensão. Sua alma, sentimento, vontade, intelecto irrepreensível. Espírito, comunhão, intuição, consciência irrepreensível para o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então prestemos atenção que Deus não é menino. Deus não é brasileiro, irmão. Deus não nasceu no Brasil. Eu, como soberano, como Deus essência, Ele não nasceu em lugar nenhum. Ele sempre existiu. Ele é. Amém? Ele é. Amém. O pecado permeia, perdoa lá no final, o pecado permeia totalmente, como uma gota de tinta preta, permeia toda a água cristalina colocada num copo. Pegue um copo cristalino de água puríssima, coloque aí uma gotinha de tinta preta. Você vai conseguir beber? Não vai, irmão. Gotinha de nada. Já estragou toda a água. Cuidemos para que nada venha estragar a nossa vida. O pecado é uma doença do sangue. O pecado é uma doença do sangue. E por isso precisa ser curada com sangue. E o sangue especial, de um homem especial. A natureza santa e sensível de Deus descobre o pecado sempre presente na natureza humana. Coisa linda que eu acho é a sensibilidade de Deus. A sensibilidade de Deus. Tem ladrão, irmão, que entra numa casa, né? As pessoas estão dormindo, ele entra, rouba tudo e vai embora e ninguém vê nada. Será que alguém conseguiria fazer isso com Deus? Os chineses dizem que os chineses, uma classe deles, são super sensíveis. Pessoa a metros suspira e ele escuta. Diz que os aborígenes da Austrália têm uma sensibilidade tremenda. A uma distância de quilômetro, até 2 quilômetros, ele coloca o ouvido no chão e ele tem a sensibilidade. Se é um animal, que tipo de animal é, que está vendo. Você não acha, irmão, que espiritualmente nós deveríamos exercitar a nossa sensibilidade de Deus? Sim ou não? Não acha? Exercitar.
exercitar dia a dia a nossa sensibilidade, deixar de cometer tantos erros por causa de sermos insensíveis a Deus, não é? A sensibilidade. E nós podemos, irmãos, dia a dia treinar o nosso espírito. Quem está na EFA, na Escola de Formação de Obreiros, terminamos de falar sobre fé e confissão. Viram, não é? A sensibilidade que temos que ter para treinar o nosso espírito em todos os seus sentidos. Agora vamos começar a falar sobre o nome Jesus. Uma coisa impressionante, irmãos, que acontece quando você treina, vai treinando, e as coisas, se você colocar o seu espírito atento, você vai conseguir ver coisas que você não veria se não colocasse. Um exemplo, eu vou contar aqui a vocês. Toda honra e glória para Jesus. A missão me convidou para eu ver um pregador coreano pregar numa de nossas igrejas. Então eu fui. O nome dele Kim Chun, né? Chunji. Aí eu fui. Dizia que era da igreja da Coreia. Seu pai era vice-presidente da igreja da Coreia, do pastor Cho. Ele era secretário internacional para missões no mundo. Fui. Já que aconteceu, então eu vou contar para os irmãos. Quando eu fui, foi uma sexta-feira antepassada. Me sentei. Quando ele entrou na porta da igreja, o Espírito Santo me disse que ele era um falso. Mas é um coreanozinho, pequenininho assim. Eu olhei. Era uma pessoa que não era aquilo que ele dizia ser. E a Uda teve o mesmo sentimento que eu. A Uda tem isso muito mais aguçado do que eu. Temos experiências muitas. Aí ele pregou, quando acabou o culto, eu disse ao Paixão, o secretário executivo: Paixão, você viu o documento desse homem? Vi. Rapaz, esse homem não é o que diz, não. O que, rapaz? Não. Rapaz, alguma coisa ele me disse. Alguma coisa, o que faltou nele? Mais sensibilidade, né? Porque ele nem percebeu. Se ele tivesse percebido, ele teria tido. Mas como ele não percebeu, deixou para lá. Mas como eu já estava, irmão, gato escaldado, tem medo de água fria, irmão. Aí, tá. Ele disse: rapaz, eu vi, tá, rapaz. Aí depois, nós fomos conversar com ele. Ele falava um espanhol impecável. Aí começamos a ver coisas e sabemos que o Espírito Santo havia dito a verdade por coisas que começaram a acontecer, que a gente percebia já. Não tinha falado com ele, mas depois falando eu percebi, porque nós convivemos com família de coreanos. Tudo bem, a Uda testificava isso. Não é verdadeiro. Fomos falar com ele. Não dava certo. Aí entramos, mandamos um e-mail para o pastor Show. Entramos no site do pastor Show e mandamos um e-mail para ele antes de ontem. A secretária dizendo para ele que ele tinha um irmão, uma pessoa que se dizia pastor, se chamava Tish Chuin, que dizia que era da igreja dele, que era filho do vice-presidente dele da Coreia, papá. Se ele conhecia essa pessoa e se ela era verdadeira. Aí a secretária dele nos manda um e-mail e disse: o seu e-mail está no gabinete do pastor Show. E hoje nos responderam. O pastor Show nos respondeu e disse que nunca viu sobre esse homem. Aí disse assim embaixo, depois eu senti o Senhor dizer assim: que Deus te abençoe e que te mantenha sensível. No final, aquilo falou tanto comigo, irmão, esse lado aí, porque não poderíamos ter sido enganados, não é verdade? Mas ele pensa que fomos, mas não fomos. Irmão, era uma virtude que a igreja de Éfeso possuía, mesmo uma igreja caída que não tinha mais o amor de Deus, porque Jesus disse assim, que a igreja de Éfeso
ela sabia quem era apóstolo e quem não era. Quando chegava lá, pode ler, a igreja discernia. Era uma virtude que a igreja trabalhava com elas, para discernir os que eram apóstolos e os que não eram apóstolos. Irmãos, isso é um dom de discernir. Mas, amado, também pode ser uma virtude de cada crente. É só a gente disciplinar, porque o espírito do homem não é a lâmpada do Senhor. Quando Deus quer falar com você, Ele vai usar o seu espírito. Não precisa ir a monte, viu? Monte do Everest, Himalaia, monte Himalaia. Não precisa ir lá para Deus falar com você. É só você disciplinar o seu espírito, irmão. Amém? É isso que a Bíblia diz. Quando quiser que eu fale contigo, vá para o monte. Aí eu ia para o monte. Eu vivia lá até. Levava fogão, cama, vivia no monte. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que o meu espírito é a lâmpada do Senhor. Não diz? Que o filho é guiado pelo espírito. Acabou-se, irmão. É só a gente disciplinar o nosso espírito. Disciplinar o nosso espírito. E Deus vai dizer, olha, não é. Não faça isso. Sim ou não? Pode disciplinar. Irmão, quando você não tiver paz numa decisão, não faça. Deus está falando com você. Está falando no seu espírito, você não está querendo ouvir. Não faça. Só faça quando você tiver plena paz. Paz, né? Aí você pode fazer porque Deus está mandando você fazer. Mas se não tiver, não faça. O seu espírito é a lâmpada do Senhor. Deixa Deus te guiar através do seu espírito. Amém? Então isso você vai precisar, irmão, no grupo também. Veja de todo tipo ali, sim ou não? E você vai estar convivendo com aquelas pessoas. Deixa Deus falar com você a respeito daquelas pessoas. Deixa Deus falar com você. Muitas vezes Paulo mandava essas cartas para essas igrejas. Algumas vezes, irmão, alguém escrevia para Paulo contando certos problemas que a igreja tinha, né? E algumas vezes Paulo dizia, alguém me disse, em parte eu creio. Assim ele dizia, em parte eu creio. Quer dizer, ele media lá, ele tirava aí uns 20%, 30%, dizia, em parte eu creio. E o restante, irmão, era a revelação de Deus. Quando Paulo ia escrever, porque ele sentia em escrever, e quando ele começava a escrever para essas igrejas, em sua maioria, quando ele tinha um sentimento, irmão, você pode acreditar que a coisa fluía. Quem escreveu essa carta de Paulo ao Romano foi Paulo mesmo. Lá no final a gente vai ver quem foi, né? Quem que escreveu com a mão assim, né? Paulo ditava, e a pessoa escrevia. Foi alguém que escreveu manualmente. E Paulo ditando, veja bem. Paulo recebia e começava a ditar. Escreva aí. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo. Começa assim a carta, né? Ele vai escrevendo, vinha fluindo e ele escrevendo, vai, cara. E Paulo ia escrevendo, porque fluía nele, porque Paulo se ocupava na necessidade da igreja de Roma. Então o Espírito de Deus dizia ao Espírito de Paulo o que estava sucedendo ali. Vocês vão ter uma pequena igreja na sua casa, né? Vocês têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas ali. Você está ministrando sobre essa. É diferente, irmão, numa igreja de 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. É diferente. Você está num grupo pequeno para você, está num grupo grande, né? Então, deixe Deus guiar vocês. Deixemos Deus nos guiar. A natureza santa e sensível de Deus descobre o pecado sempre presente na natureza humana. Você vê, antigamente havia mais temor. Hoje a gente está orando com o pezinho aqui, né? Aí passam as pessoas, faz assim. É só expressão. Então você está orando, você passa assim. O cara está orando para concentrar, está entrando no céu, o cara bate no pé. Você entende? Só um exemplo isso aqui. Não, em mim ninguém nunca fez isso. Mas conversa ao lado, conversa na porta, abre uma porta no momento que as pessoas estão orando, entendeu? Dá susto. Você está orando,
É o cara abrindo a porta. Deu um susto. Você está orando, guiando, entendeu? Não tem assim? Antigamente, irmãos, no culto de oração, quando a pessoa entrava, quem lembra? Com a reverência, não era? Estava assim, não era? Ninguém ouvia a pessoa entrar. Às vezes não tinha um canto mais, a pessoa ia para o canto da parede e ali ficava orando. Você lembra disso? Antigamente, assim, anos atrás. Era assim, a reverência que havia. Aí quando ia passar assim, as pessoas tem um canto lá. Era assim, porque a reverência, para não perturbar a oração do irmão. Hoje em dia, irmão, não tem mais reverência, não. Você está orando, você vai assim, pastor, tá dando um soco assim, assim. Além de te perturbar, te assusta. Isso já fizeram comigo, né? Fica assim, veja aqui. Chega, dói o ossinho aqui, cara. Eu acho que a reverência, irmão, eu nunca perdi, olha aí, nunca perdi a reverência. Nunca perdi. Pode notar, quando eu entro e tem pessoas orando, eu procuro não fazer barulho. Nunca perdi, porque aprendi de pequeno isso. Reverência, irmão. Reverência. Às vezes eu estou aqui orando, só para orar. Porque tem a vez, irmão, desse pastor nem ora, nem fica aí. Porque não tem como orar. Um cantando lá, outro gritando lá, outro lá. Você vai se concentrar. Oração é uma concentração, né? Ela exige isso de nós. Exige ou não exige? Então é bom, irmão, a gente ter reverência. Reverência às pessoas que estão orando. Para que alguém tenha reverência quando estivermos orando e não nos perturbe também. Por isso que, sinceramente, eu prefiro orar, irmão, lá no meu lugar. Lá no meu lugar. Sinceramente, eu sou sincero, seu irmão. Lá no meu lugarzinho, porque pelo menos eu sei que eu vou orar o tempo que eu precisar orar, né? Não quer dizer que eu não ore em grupo, gosto de orar, mas eu prefiro o meu lugarzinho, né? Até aprender, entra no seu quarto, né? Secreto, que o teu pai que te vê em secreto vos recompensará em público. Amém? Então, tudo isso, irmãos, para que a gente falar sobre sensibilidade, que ela pode ter várias definições. Aqui, logicamente, é a sensibilidade de Deus. Quando a pessoa erra, Deus percebe. Não é? Deus percebe. Por isso que lá em Gênesis diz que a medida do pecado havia chegado nas narinas de Deus, irmão. Parece que o pecado tem um cheiro que a gente não percebe. Sim ou não? Você, mas não, eu sei, é uma força de expressão. Eu já acho que é uma realidade absoluta. Chegou às narinas de Deus o pecado, então cheira mal. Se pudéssemos sentir o cheiro do pecado, o pecado tem cor, a cor do pecado é vermelha, não é preta, biblicamente é vermelho, né? E o cheiro do pecado, se pudéssemos sentir o cheiro do pecado, ninguém suportaria, irmão, né? O cheiro do pecado chegou às narinas de Deus, quer dizer, tanto pecado foi, né? Aí vemos que também a sensibilidade de Deus deve ser um cheiro que não é fácil de perceber, mas que Deus, pela sua sensibilidade, Ele percebe. E se não for um cheiro, irmão, é uma atitude. Por mais que seja feita de forma escondida, Deus percebe. Amém? Você está indo assim, ó, e Deus está atrás de você. O que está fazendo, rapaz? Né? Me lembrei agora quando o Benihim, né? Nesse dia que ele foi pregar e que Deus o curou. E um dia que ele veio de madrugada, sabia que era certo uma surra do pai dele. Era bem 2 horas da manhã, ele diz, ele abre a porta com tudo cuidado.
Quando ele liga a luz, o pai dele está sentado numa cadeira. Deve ter ficado verde, amarelo. Ele pensava que o pai dele ia dar uma surra deles. O pai dele disse: filho, eu quero o seu Jesus. Aquele dia que ele falou para o pai dele de Jesus, o pai dele nunca queria condenar. Naquele dia disse: porque o que aconteceu com você, só um milagre de Deus. Então eu quero o Jesus que você tem, né? Então, irmão, falando sobre sensibilidade, amém? Então não adianta que não vamos esconder de Deus em nada. Todos vocês acreditam que Deus sabe dos nossos pensamentos, né, irmão? Vocês acreditam, né? O que você pensa, Ele sabe, né? Olha bem, o que você pensa, Ele sabe. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onisciente. Ele é o quê? Onipotente. Tem todo o poder em todo lugar e sabe de tudo. Não adianta esconder nada. A sensibilidade de Deus descobre o pecado sempre presente na natureza humana. 19 e 20 fala sobre a sentença final. 3, 19 e 20 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo homem seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pela obra da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não adianta, irmão. O Antigo Testamento lê. O que é que a lei fala? Só mostra o pecado. Paulo diz, né? Se não fosse a lei, eu não tinha conhecido o pecado. Por isso que a lei é santa e é boa, disse Paulo. Então, se ele conheceu o pecado, porque a lei diz: olha, pecaste, adulteraste, roubaste, pecaste, né? Então, Paulo diz. Então, pronto. Então, aqui vem a sentença final, né? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, os que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca seja fechada, todo homem seja condenável. Então, não adianta querer justificar-se, né? Mesmo que Deus aceita as palavras vãs, mesmo que Deus aceita, mas, irmão, o melhor seria que o homem fechasse a boca e deixasse que Deus o justificasse, não é? Fechasse a boca, se arrependesse. Então o homem não adianta. Então, o que a Bíblia diz aqui no verso 19? Melhor que o homem feche a boca e aceite a condenação diante de Deus. Nenhuma carne justificada aos olhos de Deus, verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não adianta. Irmão, você acredita que todo ser humano sabe quando faz uma coisa certa e sabe quando faz uma coisa errada? Todo homem, sim ou não? Ele tem uma consciência, irmão. O homem tem uma consciência. Então, quando ele faz uma coisa errada, a consciência acusa ele. Mesmo que essa consciência esteja, né, tenebrecida, cauterizada, mas ele sabe que está errado. Ele pode ser que ele não se condene, porque a mente foi cauterizada, mas ele sabe que ele está fazendo a coisa errada. Uma pessoa que rouba não sabe roubar? Por isso que ele faz escondido. Uma pessoa que adultera não sabe adulterando? Por isso que se esconde da mulher, etc, tal, ou do esposo, tal, não é? A pessoa que faz uma coisa errada sempre se esconde, né? Mesmo uma criança, irmãos, que não tem a consciência de um adulto, quando ela faz uma coisa errada, ela sabe que está fazendo errada. Às vezes se esconde, pega, né, guarda. Não é verdade? Sabe? Então não adianta, nenhuma carne é justificada aos olhos de Deus. Então todo mundo culpado diante de Deus. E na página 12, para terminar, sobre a condenação sobre o mundo, no verso 19, que diz diante de Deus, e o verso 20, que diz a seus olhos, indicam a natureza do primeiro passo
a ser dada no método de Deus para tornar bons os homens. Que coisa impressionante, irmão. O que Deus quer de tudo isso? Ele quer transformar o homem em pessoas boas. Não é maravilhoso, Senhor? Transformar o homem que não vale nada, pecador, em uma pessoa boa. É isso que Deus quer. Por isso Deus leva o homem a se achar realmente condenável. Na verdade, eu não tenho condição. Então aí chega a dizer, então ele diz que no verso 19 já há um prelúdio sobre isso. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo homem seja condenável diante de Deus. E no verso 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A primeira intenção deste método é garantir para o homem culpado uma posição jurídica diferente de Deus. E o maravilhoso resultado desta mudança está em que o mesmo homem culpado depois se apresenta aos olhos de Deus como se nunca houvesse pecado. Quando ele entra pela porta aqui, que é Jesus, deixa o mundo condenável e entra pela porta e aceita a maneira de Deus justificá-lo. Então daqui a pouquinho, que a gente vai começar a estudar no capítulo 3 até o capítulo 5, a gente vai entender o que? Aqui, que depois o homem pode dizer, eu sou justo. Aqui estava condenado. Aqui o homem diz, eu sou justo, não pelas minhas justiças, não por causa dos meus atos de justiça, mas por causa da justiça de Jesus. Amém? Para que houvesse oportunidade de levar avante seus propósitos da graça sob este método, Deus determinou para todos os homens um dia da graça, no qual estamos agora vivendo. Durante este período, Ele se apresenta como o Salvador de todos os homens que vivem nas garras do pecado, Então quando o homem não tem mesmo condição, e Deus prova para o homem que o homem não é inocente diante de Deus, que ele deveria permanecer com a boca fechada, então Deus apresenta ao homem a justiça, a justificação pela fé. Apresenta, de graça, somente pela fé, para colocar o homem dentro de uma segurança que somente Jesus pode dar. Fechemos nossos olhos um pouco, irmãos, em nome de Jesus.